Bom dia! Bom dia a vocês presentes nesse salão, bom dia a você que está nos assistindo à distância. Está sendo transmitido, não está? Então, bom dia para você também que está em casa, muita gente aí com um pouquinho de gripe, querendo se resguardar, se prevenir um pouco. É bom realmente ter alguns cuidados, mas também é muito bom poder estar presente aqui. Nada substitui, né, a possibilidade de reunirmos presencialmente. Mas também temos a facilidade hoje de termos acesso, por meio da tecnologia, de acompanhar. Algumas pessoas me retornaram que acompanharam a reunião de ontem, estando à distância. E louvamos a Deus por isso. A tecnologia ela foi feita para nos servir da melhor maneira possível. Então vamos usá-la dessa forma. Irmãos, espero que estejam bem, descansados. Aqueles que estiveram conosco aqui ontem, nós agradecemos a presença de vocês, que tenha sido um tempo agradável, de louvor e adoração e de celebração para o nosso Deus. Bem, escola dominical, nós também lá na nossa igreja temos usado desde outubro a revistinha da escola dominical, então eu pensei de nós darmos realmente, para não quebrar a sequência do ensino, nós vamos então usar realmente a lição da escola dominical. Essa revista, provavelmente os irmãos daqui sabem, mas lá na nossa igreja local a gente tem que estar sempre trazendo a memória, porque é uma igreja mais nova, muitas pessoas não conhecem, mas essa revista, a edição dela tem mais de 50 anos. Ela é editada, preparada pelos irmãos da Casa de Oração da Rua de São Carlos, ali no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Tenho a oportunidade de ir ali algumas vezes. Obrigado. E eu gosto muito de pensar que Deus coloca pessoas para fazer diversos ministérios diferenciados. E esse aqui é o ministério de perseverança. Pessoas que perseveram em preparar, eu penso, o trabalho que isso deve dar para as pessoas, né? Um dia desse eu fui buscar o lote lá, e conversei com o irmão César, que é um dos responsáveis para a edição e o preparo dessa revista, né? Essa revista, então, nesse primeiro semestre, mas começando agora a partir de abril, vocês sabem, então, que ela está abordando o Gênesis, o princípio, a criação. Talvez nós tenhamos bastante conhecimento sobre o Gênesis, sobre as histórias, principalmente aqueles que foram criados nos bancos da escola dominical, ouviram muitas histórias e sabem de cor. Minha netinha de 5 anos já sabe bastante coisas, né? E eu fico feliz com isso. Porém, o Gênesis ele é muito mais do que um livro histórico. A Bíblia é separada por algumas classificações, e esses 5 primeiros livros, né? Esse é chamado Pentateuco. Ele tem um pouco de história, depois vem realmente os livros históricos. Mas quando a gente pensa em Gênesis, a gente pensa logo na criação, porque é o que está lá no início. Depois da criação, vem a queda, depois vem diversas outros eventos que nós conhecemos. Todos nós concordamos que vivemos em dias maus, mais maus do que os anteriores, porque desde que o pecado entrou no mundo, os dias passaram a ser maus. Mas cada dia que passa, isso vai se fortalecendo. E nós, como estamos vivendo numa era de ano de 2025, nós percebemos isso de forma muito, muito intensa. O pecado reinando, Satanás tomando conta de tudo, tudo sendo distorcido. Por isso que talvez seja um tempo muito importante de nós voltarmos a Gênesis. Mas não voltarmos a Gênesis apenas para aprendermos um pouco mais da história, mas para aprendermos o propósito de Deus quando Ele cria tudo. O propósito em cada situação.
o Gênesis ele vai nos falar de algo muito especial, quando Deus tem propósito para a criação e para nós, pessoas. Existe um livro chamado Gênesis, o Ideal de Deus, do irmão Marcos Soares, filho do irmão Luiz Soares. É um livro um pouquinho grande, mas é um livro muito interessante, porque ele vai falar isso, ele vai fortalecer e apontar e esclarecer em nossa mente a importância de, nesse tempo, nós retornarmos para Gênesis. Nós entendermos quais foram os reais propósitos da criação, como que Deus imaginou, era um ideal de Deus. Isso vai voltar, porque o que nós estamos vivendo é um tempo que vai se findar e o ideal de Deus vai ser cumprido, mas esse livro ele aborda de uma maneira muito didática, principalmente, toda essa relevância do Gênesis. Então, eu fiquei muito feliz quando eu abri a revista, logo no início de abril que recebemos, e vi que realmente nós íamos estudar. A lição 1 foi no princípio, a lição 2 foi o começo do pecado, a lição 3 foi a justiça divina, a lição 4 o começo de Israel, a lição 5 a confirmação da promessa, a lição 6 Esaú profano, a lição 7 Jacó o crente, lição 8 José o idealista, lição 9 escravos no Egito, lição 10 que foi de domingo passado, Deus prepara o libertador, e hoje, lição 11 do dia 15 de junho de 2025, vai nos falar sobre os empecilhos. Esse tema não é agradável. Essa palavra, não tinha palavra mais bonita, não? Não tinha assim um tema mais atraente? O que eu menos desejo na minha vida, e penso que todos vocês, é ter empecilhos. Alguém gosta de ter empecilhos? Nós viemos na quinta-feira de Macaé, e sempre quem vem de Macaé para Campos, Praia Preta Pelo, quando chega em Campos, tem que atravessar Campos, é um peso, porque o trânsito é ruim, tal. Quando a gente chegou no shopping, aquele shopping novo lá, aí o trânsito estava parado, aí estava com o Waze, aí a gente tinha um empecilho. Eu não sei qual era o empecilho, se era apenas fluxo intenso de veículo, se era acidente, mas tinha um empecilho que impedia de nós seguirmos o fluxo normal. Tivemos que fazer cortar um caminho para poder prosseguir a viagem sem perder muito tempo. Empecilhos não é uma coisa agradável na nossa vida. Penso que nenhum de nós busca viver uma vida criando empecilhos. Nós buscamos viver uma vida quebrando os empecilhos, né? Tem um poema muito conhecido do Carlos Drummond de Andrade, que fala que havia uma pedra no caminho tinha uma pedra, e a pedra são os empecilhos da vida. E uma notícia que não é nada agradável além do título, é que não dá para viver uma vida sem empecilhos. Se você tem a expectativa ou a ilusão de viver uma vida sem nenhum empecilho, não vai ser aqui. Mas eu sou crente, eu tenho Jesus. Ele não falou assim, um montão de coisa, de palavra de ânimo? Sim. Mas lembra que ele não prometeu retirar os empecilhos? Ele prometeu fazer o quê? Nos dar o quê? Aflições. Mas fazer o quê? Nos dar capacidade para suportá-las, sabedoria para vivê-las, e quando for, ele vai nos auxiliar para vencer, para ultrapassar os empecilhos. Porém, os empecilhos, ele tem algumas questões que a gente precisa de pensar.
Os empecilhos, ou aí tem vários sinônimos, né? Aqui colocou-se a palavra empecilho, que até a galera mais jovem não sabe muito o que é empecilho, não, né? A gente tem que quase que traduzir. Mas os empecilhos, que são as dificuldades, essas coisas que acontecem, né? Quando eles acontecem pela mão poderosa do Senhor, saibamos de uma coisa: existe propósito e é didático. Vai ser pedagógico na nossa vida viver aquela situação. Qual é o tempo que vocês acham que a gente mais se aproxima de Deus? O tempo de total bonança ou o tempo em que alguma coisa vai meio ruim? A saúde não está muito boa, as finanças não estão muito boas, o relacionamento não está muito bom. Qual é o tempo que normalmente nós nos impulsionamos para procurar a Deus? Normalmente é o tempo onde as coisas não vão muito boas. Então a palavra de Deus, ela é cheia de exemplos pelas histórias bíblicas, né, que nós conhecemos, todas elas registradas para a nossa edificação. Elas são feitas, elas são criadas, elas são construídas por Deus para que nós possamos ter a oportunidade de crescermos, para que nós possamos nos aproximar de Deus, para que nós possamos cumprir o ideal dele para as nossas vidas, que é sermos santos, nos tornarmos cada dia mais espelho do Senhor Jesus aqui nessa terra. Por isso que nós não devemos desprezar os empecilhos. Nós devemos entendê-los com muito discernimento, ver de uma maneira muito prática, fazer uma boa análise para ver de onde que aquele empecilho está vindo. É consequência de uma semeadura que eu fiz no passado, que foi muito mal feita e que hoje eu estou fazendo uma colheita. Ontem, quando nós entregamos aquela lembrança para a irmã Carolina, e eu que estava elaborando aquela redação, e eu falei, gente, mas o que eu posso escrever aqui? Aí eu me reportei, e aí você tem que fazer aquele trabalho de memória, de ir para aquele momento da classe na escola dominical, lá na frente, no segundo andar, ela ensinando, eu no banco. Falei, o que ela estava fazendo? Ela estava semeando. Ela estava semeando. Se perguntasse naquela época, eu não ia saber responder isso de jeito nenhum, eu não ia ter essa clareza. Mas hoje é claro para mim que o que a irmã Carolina, assim como todos os que passam pelo Ministério do Ensino, estão semeando sementes. As sementes, elas são semeadas, e elas são semeadas em solos diferentes, e de acordo com o solo, ela vai germinar ou não de forma diferente. E essa já é uma decisão nossa. Então, muitos dos empecilhos e das dificuldades que nós encontramos na vida têm muito a ver com a consequência das nossas escolhas, com a consequência daquilo que nós vamos adotar como estilo de vida, se vai ser a partir do princípio da palavra de Deus ou não. Tá? Então, primeira consideração que eu quero reforçar é que não despreze as provações, não lamente apenas as provações, entenda-as com bastante discernimento, veja a causa, ou às vezes não vai ter causa. Por exemplo, o Jó teve uma causa especificamente? Não teve, né? Mas ele não foi tão provado. Passar por toda aquela tribulação, aquele tempo ali. Analisemos com sabedoria, mas com muita sabedoria, quais são os empecilhos, a origem deles, para que nós possamos, então, dar passos à frente. Porque diante de um empecilho, se a gente para a pedra do caminho lá do Drummond de Andrade, a gente pode se desviar dela. Talvez seja a atitude mais comum que a gente faz, é nos desviarmos. E
vai ter empecilhos que Deus vai nos orientar. Desvie. Você não vai ter força para poder retirar e para poder removê-la. Você vai ter que desviar. Ou então não, ou então você vai poder, em Deus, não pela sua própria força, não pela minha própria capacidade, mas você vai poder remover o empecilho. E esse empecilho vai ser removido, mas lembre-se, não caminhemos com a nossa própria força, porque a nossa própria força, ela nunca será suficiente para remover esses empecilhos. E esses empecilhos realmente, e agora indo para o texto que tem para essa lição. Oi, irmã. Deixa eu colocar o microfone. Continuidade a falar sobre empecilho, que o Senhor Deus, sabendo da nossa capacidade e da nossa fraqueza, Ele tira e nos dá uma condição de não entender e não saber daquele empecilho. Nos livra. Eu concordo que Deus age, irmã Mariazinha, de formas que a gente não precisa nem de entender. A gente quer tanto entender Deus assim, a gente quer entender por quê. A gente fica fazendo pergunta para Deus o tempo todo. Não é errado, tá? Acho que é muito bom ter essa disposição. Mas às vezes, irmãos, pode ser que Deus realmente haja dessa forma também. Deus respondeu todas as perguntas que Jó fez, ou que os seus amigos fizeram, quando Deus... Agora deixa eu entrar em cena. Sabe aquela pergunta tal? A resposta é essa. Sabe aquela pergunta tal? Ele não fez isso. Deus não respondeu nenhum questionamento, nem de Jó, nem dos amigos dele. Deus apenas se apresentou: quem sou eu? Isso é o bastante, entender quem é Deus. É soberano. É soberano, tem o controle de todas as coisas. Tem a melhor intenção do mundo. A gente fala muito sobre a intenção do homem, né? A intenção ruim, a intenção boa. Pois de Deus não precisamos, em hipótese alguma, questionar a sua intenção. Nós enfrentamos dois tipos de empecilho básico, que são os internos e são os externos, né? Os externos, eles são difíceis, mas é mais fácil de enfrentar. O pior empecilho é aquele que está dentro de nós. Por isso Paulo nos convida a mortificar a carne, porque o empecilho maior é em relação à propagação do evangelho, por exemplo. Qual que é o empecilho maior? São as perseguições externas ou são desânimos internos? Né? Então, os empecilhos maiores é aqueles que estão dentro de nós e que Paulo nos convida a mortificar. Né? Na carta de Paulo, Colossenses capítulo 3, ele vai nos convidar a mortificar os empecilhos que atrapalham a nossa caminhada cristã e também como um homem digno desse mundo. Obrigado, irmão Twin. E aí, voltando para a história agora, realmente, da lição, que é lá em Êxodo, no capítulo 5, que vai falar daquele grande empecilho que acontece ali, quando aquele povo de Israel escravizado no Egito, Moisés é chamado para ser o libertador e sempre vai apontar, né, para a obra redentora do Senhor Jesus, né? E Moisés vai então vai executar o seu chamado. Ele tinha um chamado de ser o libertador, mas ele precisava de agir. Ele foi preparado durante 40 anos para isso, mas não foi preparado para não agir. Ele foi preparado para agir. E quando chegou o tempo de agir, ele foi agir. Mas não foi o preparo de 40 anos que ele teve que chegou lá em frente ao faraó e pronto. Não, agora eu estou preparado. Duvido se aquele faraó vai segurar. Não vai ser aquele faraó, não. Não. Quando Moisés chegou, a primeira coisa que ele enfrentou foi o quê? Empecilhos. Grandes empecilhos. Aquele coração endurecido daquele faraó.
Um povo também que não estava reconhecendo, que já começa logo de início a reclamar. Poxa, mas você foi falar com o faraó, viu o que deu? Agora o trabalho aumentou, eu vou ter que preparar, vou ter que colher a palha e nem diminuiu a minha meta. Agora eu vou ter que cumprir a minha meta de produção de tijolos. Além de tudo, vou ter que pegar. Não gostei não. Gostei do que você fez não, Moisés. A sua estratégia está muito mal elaborada. Não são as palavras da moda que a gente usa, é estratégia, é meta. Moisés estava cumprindo sim uma estratégia, mas era a estratégia de Deus, que Deus tinha preparado para libertar aquele povo. Você não tinha concluído, não? Então tá, desculpa, eu interrompi. Não, olha só, eu acho que é muito pertinente isso. Você, por exemplo, esse argumento que eu levantei, qual o empecilho que impediu as pessoas de chegar na terra de Canaã? Qual o empecilho que impediu? Não foi o empecilho externo, não foi o sol, não foi os exércitos, foi o empecilho interno, com as suas reclamações. Entendeu? Então, isso, né, que o empecilho que barra nós não é os externos, é os empecilhos que nós mesmos produzimos. Por causa que Paulo nos convida a mortificar, retirar, despir, né, todo esse termo, porque o que impediu o povo de chegar, aquela geração de chegar na terra de Canaã, não foi os empecilhos internos, foi os internos, né? Desânimo, reclamação, e já começa com esse lamento. Quem estuda a administração, existe uma matriz chamada análise de SWOT, a gente estuda a organização, e ela fala sobre isso, né, de uma forma um pouco direcionada para as organizações, sobre os fatores internos e fatores externos, né? E penso que o Twin, se o entendimento que eu tive é isso, eu estou testando o meu entendimento do que você está falando, é que os fatores internos, eles dependem única e exclusivamente de nós. Mudar os fatores externos não depende do outro, depende de nós. Agora, os fatores externos não dependem de nós diretamente. Nós podemos até contribuir. Por exemplo, o que está acontecendo essa semana, ataque de Israel, Irã, tal. O que nós sabemos que, para além das questões escatológicas e tudo mais, nós sabemos que nós vamos sofrer de alguma forma diretamente nas questões econômicas com isso. Não sei como é que está o barril de petróleo hoje, mas provavelmente já está com uma oscilação grande. A gente tem controle sobre isso? A gente não tem controle sobre isso. Nós podemos orar, mas controle sobre isso a gente não vai ter. Agora, o que é interno, nós temos controle. O que está dentro de nós, nós temos controle. Irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas, pena que está sendo só no 59 do segundo tempo, né? Podia ter sido lá aos 20 anos, né? Eu tenho aprendido, e a irmã Mariazinha, que é psicóloga, talvez possa confirmar ou não, que a gente consegue ter controle sobre a nossa mente. E eu sempre ouvi assim, a mente é uma coisa que a gente não tem controle. Não, a mente a gente tem controle. A gente tem muito controle sobre a nossa mente. Mas é uma questão de disciplina, exercício, o foco naquilo que a gente vai pensar ou não. A nossa mente, nós temos pleno controle sobre ela. Nós precisamos sim, nós que temos. E olha, tem uma notícia muito boa, Rosa. Rosa, que foi minha professora, a Rosa, sabe, Rosa, uma notícia muito boa para você. A gente não precisa fazer isso sozinho. A gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós para quê? Para nos consolar, para nos dar direção, para andar com a gente e para fazer isso, controlar a nossa mente, nos ajudar a ter iniciativas para controlar a mente. Mentes que lamentam. Sabe aquela pessoa que você não gosta nem de colar com ela, porque você vai colar, Patrícia, né? Você vai colar, Patrícia, você vai saber que vai dizer, bom dia, como é que tá? Não pergunta como é que tá. Se perguntar como é que tá, vai começar a relação dos lamentos. Porque a mente, ela está focada nisso, no sofrimento, na dor. A gratidão ficou lá para trás.
mas o lamento está em alta. Nós podemos sim, com a ação do Espírito Santo, mudar esse comportamento, porque nós temos controle, nós podemos ter controle da nossa mente. Eu ouvia milhões de barulhos, milhões. Aí um dia eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais um barulho. Esse barulho está na minha cabeça. Pronto, não ouvi mais barulho. Então a gente controla, né? Não a gente, mas o Espírito Santo trabalha na nossa mente. Mas isso a gente precisa de querer, a gente precisa de entender sobre isso. Aquele povo, ele ficou escravizado quantos anos? 400 anos. Mudar aquela mente ia ser um grande desafio. Ia ser um grande desafio mudar. Porque eles tinham um modelo mental de escravo. Eles pensavam como escravos, irmãos. Nós, assim, eu acho que aqui ninguém viveu o período da escravidão, né? Mas o escravo, ele acostuma a ser escravo. Pode ser que um ou outro queira, mas, de certa forma, se a gente for pesquisar um pouco, tem colônias que eles... Agora, tem aqueles, né? Aqueles que vão lutar pela liberdade e tudo mais. Aquele povo estava escravo e aquele povo, então, precisava de ser liberto e encontra-se, então, uma pessoa para ser o libertador, mas esse libertador chega e encontra empecilhos, impedimentos. E aí agora, eu queria que a gente aproveitasse, porque eu gosto muito de valorizar o que foi construído, eu gosto que a gente leia alguns textos da revista, senão parece que o irmão, coitado, lá teve o maior trabalho para escrever e a gente às vezes não lê. Não sei se aqui vocês têm costume de ler. Vou pedir, Ismael, você lê para mim o primeiro, na página 31, quem tiver com a revistinha, a página 31, que lá no início tem dura experiência. Êxodo 5, 1 a 9, dura experiência. O Egito é a figura do mundo e Satanás, Faraó, o seu príncipe. Jesus diz, vinde a mim todos os oprimidos, Mateus 11, 28. Quão difícil é ir a Jesus, o mundo atrai, cria todas as dificuldades para impedir que alguém atenda ao convite de Jesus e deixe a terra da escravidão. O mundo não conhece o Senhor, não ouve sua voz, mas o mundo, o Egito, está debaixo do juízo. O mundo é o lugar de escravidão e esta é amenizada pelos prazeres e riquezas, aos melões, alhos e cebolas, e as panelas de carne. Muitos tropeços surgem quando alguém decide seguir a Jesus. Dificuldades de toda sorte podem surgir, como diz Faraó, ide a vossas cargas, como se dissesse, não fique sonhando com o impossível. Obrigado. Sabe, os empecilhos, às vezes nem sempre são as coisas que são ruins. Podem ser as coisas que são prazerosas. Sabe que eu estava falando lá em Senador Camará, semana retrasada, e falando sobre finanças e a família, e eu estava falando sobre a questão de que muitas famílias se desestruturam não pela falta de recurso financeiro, mas pela abundância de recursos financeiros. E sabe, aqui fala o seguinte, ó. O mundo é o lugar da escravidão e esta é amenizada pelos prazeres e riquezas aos melões, alhos e cebolas e as panelas de carne. Tudo isso que era agradável aos olhos, a carne, que era prazeroso, impedia, era o impedimento, era o empecilho que impedia de que o povo enxergasse algo superior, algo melhor, que era a liberdade, que era retornar ao Pai. Então, cuidado também, porque às vezes a gente pensa que empecilho é só as coisas ruins. Empecilho é a doença, empecilho é o filho desobediente, empecilho são os pais idosos e a doença. Não, tem coisas que são empecilhos que a gente não está nem pensando que aquilo é um empecilho na nossa vida. Mas pode ser, né?
aquele povo, naquele momento ali, ele, logo de imediato, ele reclamou. Falou, olha, já estava ruim, agora ficou pior ainda. Mas é porque faltava um conhecimento, um entendimento, sabedoria para enxergar qual era o propósito maior de Deus com todo aquele movimento. E aí, coitado do Moisés, que paga a conta, né? Tem que ouvir a ladainha, o murmúrio, a lamentação. E isso é algo que desgasta, né? Desgasta muito para os líderes. Quem tem o papel de liderança normalmente se sente muito desgastado pelas constantes lamentos e reclamações, né? Alguém quer falar alguma coisa? Se a gente for analisar a história, eles estavam tão presos em coisas banais, coisas assim mundanas, igual nos dias atuais, que eles não conseguiam ver a glória de Deus ali, né? Através do povo sendo tirado ali da escravidão ali. Eles estavam tão presos nas coisas pequenas e não via a grandiosidade de Deus. Deus fez através ali, tirando o povo da escravidão, levando eles para uma terra prometida, e mesmo assim ainda eles não conseguiam compreender. Mas eles estavam tão presos, tão escravizados ali, pelos costumes, pelas coisas da terra ali, né, no caso. E eles não viam, né, o que Deus tinha feito, o que Deus estava preparando para eles ali. Eles estavam presos e cegos, né, seus próprios entendimentos. Isso, irmão. O mundo ele vai nos cauterizar. O mundo e o pecado cauteriza a nossa mente de enxergar Deus. Ele parece que ele vai fazendo, ele vai distorcendo a nossa visão, a nossa percepção de quem é Deus, e a gente vai se distanciando. É comum a gente falar que quantas pessoas, quantos meninos, quantas meninas passaram pelos bancos da escola dominical e hoje estão totalmente longe, distantes, estão com a mente cauterizadas. Não tiveram firmeza de propósito, mas a semente está lá lançada. A gente não pode esquecer disso, que a semente está lá lançada, né? O próximo comentário, logo em seguida do que o Ismael fez, vou pedir o Lucas que leia para mim, de Êxodo, é o comentário que fala sobre a carga do servo. Êxodo 5, de 20 a 23, a carga do servo de Deus. A carga do servo de Deus é pesada. Além das dificuldades próprias do trabalho, vem a ingratidão e a desconfiança do povo, dos próprios irmãos. Os israelitas censuraram Moisés, culpam Moisés e Arão e ainda pedem que Deus o julgue pelo que estava sucedendo. Moisés se humilhou e foi saber do Senhor onde havia errado. Não deixou de haver um pouco de queixa nas palavras de Moisés. Deus conhece a fraqueza humana e não censurou Moisés, e o encorajou avisando-lhe de que ele veria a mão de Deus livrando o seu povo. A um servo de Deus, numa situação dessas, é necessário ter humildade e suplicar ao Senhor a ajuda. Irmãos, nós vivemos em comunidade chamada igreja, onde existem muitas diferenças, modos de pensar diferentes para algumas finalidades. E aqui a gente está diante de uma situação em que o servo de Deus, a carga está muito pesada para ele. E eu queria, assim, aproveitar essa oportunidade para falar o seguinte: vamos ajudar a amenizar a carga uns dos outros? Não vamos colocar mais peso numa carga que já está enfadonha? E às vezes a gente tem eu vou falar de mim, às vezes eu tenho tanta facilidade naquele que já está com alguns tipos de sofrimento, ou que já tem uma grande responsabilidade de liderar ou de fazer alguma coisa, ao invés de eu ajudar, puxar, animar, reconhecer, a gente faz com muita naturalidade a crítica, o comentário que não coloca para cima, mas que põe para baixo, né? E isso foi o que o povo fez. O povo estava cauterizado, o povo estava cansado, o povo estava distante de Deus.
há centenas de anos, não lhes foi passado com a clareza, com os detalhamentos, com os detalhes quem é Deus. Eles estavam totalmente dentro de uma sociedade que corrompida pelo pecado. E aí é preciso de muita sabedoria nessa convivência, uma sabedoria que venha do Senhor, para nós podermos fazer esse trabalho de não fazer com que o fardo de alguém, não que ela esteja às vezes por si só, pela atribuição. Qualquer pessoa, por exemplo, que tem papel de liderança, ela tem um peso de responsabilidade, ela tem um compromisso, seja na escola, no emprego, na igreja, na família. E eu fico pensando, o que eu posso fazer para poder ajudar, para poder contribuir, para poder não atrapalhar. Só de não atrapalhar já está de bom tamanho, né? Já está de bom tamanho se eu não atrapalhar. Oi? Aí eu gosto sempre de dizer, quando a gente não concorda com a ideia de alguém, antes da gente criticar, a gente tem que elaborar uma ideia que possa melhorar aquilo que foi iniciado. Entendeu? Então, se você tem uma ideia de fazer algo e você não concorda, antes de você criticar, elabore uma ideia que possa melhorar aquilo, ajudar aquilo. Entendeu? Então, esse é um pensamento que traz comunhão, que traz crescimento. Agora, quando eu simplesmente critico, mas não dou nenhuma sugestão, fica ruim, né? Vamos fazer desse jeito? Aí já é um outro, já abre uma possibilidade de diálogo, não é mesmo? Quando traz uma outra perspectiva daquela temática. Eu costumo dizer para algumas pessoas, ó, tudo bem, a gente tem um problema, mas você tem uma sugestão de solução? E normalmente, para alguns empecilhos, existem mais do que uma solução. Mas às vezes a gente também acha que só existe uma solução e que é a solução da minha cabeça e que aquela solução é a ideal. E não. Tem soluções diversas de acordo com diversas situações. Eu fico pensando, irmãos, em alguma situação que eu não vivi, não sei se eu vou viver, mas às vezes você tem um filho, aquele filho nasce com alguma situação especial. Aquela situação que ela compromete a vida, ela vai comprometer a vida do filho inteiramente e vai afetar a vida familiar, né? Eu fico pensando assim, eu tenho muita vontade, eu não sou da área de saúde, nem da área de educação, mas assim, de analisar um pouco, talvez tenha estudos, né, que analisam como que as famílias se comportam de maneira diferente a cada situação. Em situações muito semelhantes, mas que famílias se agem de forma tão diferente para uma determinada situação. Por quê? Porque às vezes a gente tem muita facilidade de nos apegarmos ao problema, ao impedimento, como diz, você senta ali no problema e esquece que tem solução, que Deus está no caminho, que Deus é todo poderoso. Aquele povo tinha esquecido disso, mas Moisés não tinha esquecido. Moisés foi encorajado para isso. Apesar dos recuos dele de vez em quando, não sei falar direito, vai lá, leva Arão, mas é você. Eu não vou te tirar desse compromisso. O compromisso é seu. Pode até levar Arão, mas é a sua responsabilidade. Então vamos procurar ajudar aqueles que podem, que estão trabalhando, que estão envolvidos. O terceiro comentário, aí eu mesmo vou ler, que é de Êxodo 6, de 1 até 5, que é quando Deus promete, né, livrar os israelitas, diz o seguinte, ainda na página 31. Até ali, o povo de Deus tinha visto as maravilhas operadas pelo Todo-Poderoso. O nome de Jeová só aparece antes em Gênesis 2:4. Jeová é o Deus que desce em socorro do seu povo. O Senhor diz a Moisés que agora ele se manifestaria ao povo como Jeová. 4 vezes ele diz, eu sou Jeová. Versículo 2, 3, 6 e 7. Na criação em geral, Deus é Elohim.
E quando explica a criação do homem é que surge o nome Jeová. Jeová é Deus descendo em socorro do homem. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento, o Deus Salvador do seu povo. E é esse que nós temos. Esse é o nosso Deus. Esse é quem está caminhando com a gente. Mas não é para caminhar do ladinho, é para caminhar na frente. Porque quem vai dar a direção é Ele. Mas às vezes a gente tem colocado bastante Deus do ladinho, ou então lá atrás, né? Na retaguarda, né? A retaguarda, né? A posição de Deus, desse Deus que é presente, que habitava lá no tabernáculo, hoje não habita mais em tendas humanas, mas habita em nós. O desejo dele é guiar as nossas vidas para poder romper os empecilhos, para poder fazer com que a nossa mente, controlada pelo Espírito Santo, possamos enxergar melhor os propósitos de Deus naquilo que Ele faz. E é isso que Deus quer para nós. E por último, último comentário, na página 31, diz o seguinte, Êxodo 11, que é aquela parte 11 do 5 a 8, já é quando Deus anuncia, né, aquela última praga, e faz o seguinte, o comentário está escrito assim, Deus faz diferença. Esta é uma verdade da qual talvez o povo de Deus tenha pouca consciência, não se conscientizando de que nenhuma comunhão tem a luz com as trevas e que nenhuma parte tem o fiel com o infiel, conforme 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. O não reconhecer isto na prática causa muitos problemas nas igrejas. Crentes e descrentes se misturam com muita facilidade. O crente deve viver de modo que os não convertidos percebam a diferença. Quando o mundo não vê a diferença, é porque os discípulos de Jesus não estão sendo a luz do mundo e o sal se tornou insípido. Examine cada um a si mesmo. E aí, irmãos, nós não estamos lá no Egito, fisicamente, geograficamente. Nós não estamos com um faraó atribuindo pragas, quer dizer, impedindo. Mas nós estamos vivendo uma situação muito próxima daquilo. Porque o que o Egito representa? Todos nós sabemos. O Egito representa um distanciamento de Deus. Não apresenta um local, não é uma simbologia que nos remete a um ambiente onde Deus está reinando, onde Deus está ali presente. Mas nós vivemos em um mundo ainda corrompido pelo pecado e, conforme eu falei logo lá no início, cada dia mais ainda manifesto. Por isso que nós que somos um pouquinho mais antigos, tipo assim, acima de 40 anos, a gente está tão assustado com tudo que está acontecendo, porque a gente não imaginava ver determinadas situações e vivê-las, né? Eu penso assim, eu com 59 estou assustado, imagino quem está com 80 e está vivendo e está assustado, né? Que baque, né? Que situação, né? Mas é isso. Deus continua presente. Deus continua agindo. Deus continua sendo Jeová. Deus continua sendo todo-poderoso. Deus continua disponível para poder mudar nossas mentes, para poder mudar o interno, porque depende única e exclusivamente de nós, para que, quem sabe, com a mudança interna de muitos, a gente pode influenciar socialmente um ambiente que não precisa ser um ambiente mundial, mas o ambiente que está a nossa igreja, a nossa vizinhança, o nosso bairro, o nosso local de trabalho, a nossa escola, e sermos então realmente a luz do mundo,
e o sal que dá sabor. Esse estudo sobre Moisés, né, na mensagem passada, eu trouxe a mensagem, eu disse uma palavra interessante. Eu fiz uma analogia entre os filhos que nós criamos, nasceu em nosso lar, com toda a proteção, todo o cuidado, ele vai crescendo, e um dia nós temos que entregá-lo à filha de Faraó, uma representação do mundo, né? Então, quando chega uma certa idade, ele vai ter que trilhar o seu próprio caminho, né? Essa analogia que eu fiz, é entregar o filho à filha de Faraó. Então, aquilo que ele aprendeu naquele tempo de proteção no lar, que vai aflorar ou não na convivência com o Faraó, que é esse mundo a qual tem várias possibilidades e caminhos a se seguir. E aí, queridos, é só realmente pela graça. Vocês lembram que ontem, quem estava aqui, quem estava assistindo a reunião, o Sérgio e a Simone falaram sobre a graça? Eles iam falando alguma coisa e falavam sobre a graça. A graça, é a graça. É a graça de Deus que vai nos possibilitar isso. Não somos nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não esqueçam disso. Boa parte dos milagres, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, feitos por Jesus, pelos discípulos ou pelos patriarcas, boa parte deles tinha uma ação humana. Por quê? Jesus não podia, ele mesmo, estalou os dedos, as talhas se encherem do melhor vinho imediatamente? Mas não fez isso. O que ele falou? Vai lá, tem talha, vai lá e enche de água. Enche de água. Pensa, assim, tira a pedra. Tem coisas que somos nós, porque é pedagógico. É a possibilidade de nós crescermos quando nós somos envolvidos na obra. Mas quem vai realizar o milagre continua sendo ele. Então, assim, a gente vive assim, parece que um contraste, às vezes, daquelas teologias, seja da prosperidade, seja a do sofrimento. Não, nós cristãos estamos aqui para sofrer mesmo, a gente tem que sofrer tal. Eu não acredito nisso especificamente, dessa forma radical, como também não acredito na teologia da prosperidade de forma tão radical. Deus tem os exemplos aí bíblicos de diversas possibilidades. Mas não importa qual é o plano que Deus tenha para a minha vida. O que importa é eu entender o que Ele tenha e andar na conformidade daquilo que Ele tenha, para que a minha vida possa realmente retratar a vontade do Senhor e a gente possa caminhar para a terra prometida sem precisar de dar tanta volta, né? E, aliás, uma coisa que não precisava, né? Tinha a linha reta quase, né? Provavelmente, geograficamente, os mais estudiosos devem saber. Provavelmente, talvez, fosse possível uma linha reta. Mas por que fica dando roda, dando volta? Por falta de esclarecimento, por falta de discernimento, por falta de sabedoria que venha dos céus. Pela nossa teimosia, nós criamos empecilhos e depois colocamos culpa em Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a palavra que Ele trouxe para nós nessa manhã.